Oi, pessoal! Então, na nossa aula de hoje, eu vou fazer com vocês uma revisão sobre todo o conteúdo que a gente viu e que vocês vão utilizar na atividade avaliada de vocês, que já receberam, né? Já estão com vocês, que pegaram essa semana. Então, todo esse conteúdo que vocês receberam nessa nossa atividade avaliada, ela vai ser utilizada para a nota de vocês do primeiro bimestre. Então, todo o conteúdo que a gente viu, inclusive alguns que a gente viu na sala de aula mesmo, que, né, a questão do efeito elétrico, o efeito da corrente elétrica, a gente viu na sala de aula, eu vou estar revisando porque vai ter na atividade de vocês, tá? Então, vamos lá para a nossa revisão. Então, aqui, pessoal, efeitos da corrente elétrica. Então, deixando bem claro, revisando o que a gente já viu durante a nossa aula, que esses efeitos da corrente elétrica é justamente quando você tem a passagem da corrente elétrica e você tem uma transformação dela. Quando você tem essa transformação, então você pode ter o efeito térmico ou efeito Joule, que a gente chama. O que seria esse efeito, pessoal? É quando a gente tem a transformação da corrente elétrica em calor. Então, que tipos de materiais, que tipo de eletrodoméstico que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia, que a gente acaba tendo esse efeito? Nós temos chapinha, o secador, né, a torradeira, o chuveiro elétrico, a torneira elétrica. Então, todos esses, a gente tem uma transformação justamente da corrente elétrica em calor. Então, quando a gente tem isso, a gente chama de efeito Joule. Outro, pessoal, a gente tem o efeito luminoso. Quando a gente tem esse efeito luminoso, o que acontece? É quando você tem a transformação da corrente elétrica em luminosidade. Então, por isso que ele é chamado de efeito luminoso. Que exemplos a gente pode ter, pessoal? As lâmpadas. Então, tanto lâmpada incandescente, a fluorescente e a de LED. Daí a gente tem esse efeito. Efeito magnético, pessoal. No efeito magnético, a gente tem o desenvolvimento de um eletroímã, né, que é muito utilizado para essa conversão. Então, esse eletroímã, principalmente, ele vai ser muito utilizado com relação às portas magnéticas, né, portões magnéticos. Então, é justamente quando você tem essa conversão da corrente elétrica em um campo magnético, um efeito magnético. Então, ele é utilizado dessa forma. Então, esses são os efeitos da corrente elétrica que a gente já tinha visto. Com relação aos isolantes elétricos e condutores elétricos, pessoal. Então, a gente tem uma diferença ali com relação a essa corrente, né, elétrica, com essa passagem de corrente elétrica. Então, o que acontece? Isolantes elétricos. Por que eles são chamados assim? Os isolantes elétricos, pessoal, são aqueles onde a gente vai ter poucos elétrons livres. E você tendo poucos elétrons livres, o que acontece? Você tem materiais que eles têm muita resistência elétrica, tá? Então, por isso que eles são chamados assim, de isolantes elétricos. Então, a passagem de corrente elétrica, ela vai sentir uma dificuldade. Que materiais são esses? Plásticos, borrachas, madeira, vidros e água destilada. Por que eu coloquei ali para vocês água destilada? No exercício que vocês fizeram da apostila, vocês tinham um exercício que era para vocês indicarem quem eram os condutores de eletricidade, né? E tinha água destilada. E teve gente que marcou a água destilada como condutor elétrico. Por que tá errado, pessoal, sendo água? Que a gente sempre escuta, né? A gente sempre vê falar, a gente sempre, né, tá vendo aí o pessoal falando sempre com relação à água destilada, que ela a água, né, de maneira geral, que ela é uma ótima condutora de eletricidade. O que acontece? A água que é ótima condutora de eletricidade é aquela água que nós utilizamos no nosso dia a dia, na torneira, no nosso banho. Por quê que ela é diferente, pessoal? Aquela água, nós temos muitos minerais, a gente tem vários materiais que são dissolvidos nela para ser própria para consumo, e isso acaba mudando a propriedade dela. Na água destilada, a gente tem o que a gente fala que é a água pura. Então, o que seria a água pura? Quando você só tem o hidrogênio e o oxigênio. Aí ela é essa água destilada. Quando você só tem
o hidrogênio e o oxigênio, ela é um isolante elétrico, ela não é condutora de eletricidade. Então, sempre fiquem atentos a isso. Se é uma água destilada ou é uma água comum, uma água, né, da torneira, água que a gente utiliza para o nosso consumo, tá? Com relação a condutores elétricos, pessoal. Os condutores elétricos, eles são aqueles materiais que têm muitos elétrons livres. Então, o que eles fazem? Eles têm pouca resistência elétrica, então eles são um ótimo condutor de eletricidade, passagem de corrente elétrica. Então, por isso eles são chamados assim. Nós temos como exemplo quem? Os metais e o corpo humano. Com relação aos metais, pessoal, metais de maneira geral, tá? Uma das propriedades dos metais é justamente isso, ser um ótimo condutor de eletricidade. A gente chegou a comentar, né, sobre o ouro, a prata, o cobre, que eles, né, têm a mesma propriedade com relação, né, são ótimos condutores de eletricidade, então eles podem ser utilizados na nossa fiação, né, em casa, na escola, no trabalho, seja onde for, né, no poste da rua que nós temos. Só que o que acontece? Por que é utilizado o cobre? Mesmo eles tendo a mesma propriedade, o cobre acaba sendo mais barato do que o ouro e a prata, né? Então, por isso que ele é mais utilizado. Mas eles têm a mesma propriedade, porque são metais, tá? Metais são ótimos condutores. Com relação, pessoal, efeitos da corrente elétrica, isolantes e condutores elétricos, é isso. Agora a gente vai para o nosso próximo conteúdo. Pessoal, então agora nós vamos para um novo conteúdo, que, né, revisar, na verdade, um conteúdo, que é a equação da intensidade da corrente elétrica, tá? Nessa equação nós temos I, representado pela intensidade da corrente elétrica, e a sua unidade vai ser sempre o ampere. Nós temos o Q, que sempre vai ser a quantidade da carga elétrica, sempre representado por Coulomb, tá? O Czinho. E nós temos o tempo. Então, o tempo, vai ser, né, como o T, ele vai ser um intervalo de tempo e ele vai ser representado por segundos. Então, por que é importante a gente saber quais são as unidades que a gente vai encontrar em cada um deles ali na equação? Pra gente saber se, às vezes, se ele não falar nada, se ele não disser, esse é o intervalo de tempo, esse é a carga elétrica, ou se ele não falar que é a intensidade da corrente elétrica, a gente já sabe só olhando pela unidade que nós temos. Então é por isso que é importante a gente saber a letra, o que significa aquela letra ali na equação e qual é a sua unidade, tá? Então nós temos a equação lá, I igual a Q sobre T, tá? Então a gente vai para o nosso primeiro exemplo, que eu vou passar aqui para vocês. Então, pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 150 Coulomb a cada minuto, que representa 60 segundos. Qual a intensidade da corrente elétrica? Então, como todos os outros que a gente estava fazendo, a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, retirar os dados, tá? Retirando esses dados, a gente vai marcar também ali no enunciado para a gente saber qual é a unidade que a gente está falando. Então, vamos lá, primeira coisa. Então, dados. Vamos ver o que o exercício está passando pra gente. Então, ó, pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 150 Coulomb. Vocês estão vendo ali que ele não está falando o que é esse 150, ele está falando que é uma eletricidade, tá? Mas ele não está falando qual é a unidade. Ele não está falando, no caso, que é uma carga elétrica. Mas como que eu sei que é uma carga elétrica? Porque a unidade é o Coulomb. Então, a unidade da quantidade da carga elétrica é o Coulomb. Então, eu sei que esse valor aqui é o valor de Q. Então, eu vou colocar lá. Q igual a 150. Tá? A cada minuto, que equivale a 60 segundos. Por que está entre parênteses ali, pessoal? Outra coisa, ali não está falando também que é o intervalo de tempo, mas eu sei que é justamente porque a unidade do intervalo de tempo é segundos. Então, por isso que eu coloquei aqui no enunciado para vocês o minuto e coloquei entre parênteses 60 segundos. Porque a gente não usa a unidade minuto, e sim segundos, tá? Então, segundos está relacionado ao tempo. Então, eu tenho 60 segundos. E qual é a intensidade da corrente elétrica? É o que eu preciso descobrir, que é o valor de I. Fazendo isso, pessoal, eu vou
colocar na equação, né? Vou substituir lá na equação. Então, eu tenho a equação I igual a Q sobre T, certo? Então, o que eu faço? Substituo as letras pelos valores que eu tenho. O I é o que eu tenho que descobrir. O valor de Q eu tenho que é 150. E o valor de T é 60. Então, eu só substituo esse valor. Então, eu tenho I igual a 150 dividido por 60. Vou fazendo essa conta, eu tenho o resultado, que é I igual a 2,5. 2,5 o quê? Qual é a unidade que eu tenho da intensidade da corrente elétrica? Ampere. Então, esse é o valor que eu acho a intensidade da corrente elétrica. Encerrei o meu exercício. Tá, pessoal? Vamos para o segundo exemplo sobre a equação da intensidade da corrente elétrica, tá? Então, uma corrente elétrica de intensidade igual a 4 amperes percorre um fio condutor em 12 segundos. Determine a carga elétrica. Mesma coisa, vamos retirar os dados que nós temos, tá? Então, que dados nós temos primeiro, pessoal? Então, uma corrente elétrica de intensidade igual a 4 amperes. 4 amperes, pessoal, está relacionado a qual unidade? Intensidade da corrente elétrica. Tá? O exercício já está falando. Então, o valor de I, 4 amperes. Vamos ver o que mais o exercício passa pra gente. Percorre um fio condutor em 12 segundos. 12 segundos, pessoal, é a unidade de quem? Do intervalo de tempo, representado por T. Então, 12 segundos. Determine a carga elétrica. Carga elétrica é a unidade de quê? Que é o que nós vamos precisar descobrir. O que a gente faz? Jogamos na mesma equação, jogamos na fórmula. I igual a Q sobre T. Vamos substituir os valores. 4, valor de I, igual. Qual é o valor de Q? É justamente o que nós precisamos descobrir, tá? E o valor de T é 12. Pessoal, lembrando essa parte aqui, vocês já viram em matemática e a gente já viu as outras equações, inclusive essa, que chega nesse momento, né? Quando a gente tem isso, o que nós fazemos? A expressão, no caso a gente tem a fração, e como que a gente faz esse cálculo? Meio pelos extremos, como se fosse a regrinha de 3, né? Multiplicamos esse por esse e esse por esse. Esse por esse porque sempre, em todo número, a gente tem a fração, né? Embaixo dele a gente tem o número 1, formando uma fração. Então, esse 1, ele fica ali imaginário, porque você não precisa colocar, né? Então, fica o quê? Q vezes 1, que vai ficar Q, igual 4 vezes 12, pessoal. Quanto que vai dar 4 vezes 12? Nós vamos ter aqui 48, tá? Então, 48, o que, pessoal? A unidade de Q, que é Coulomb. Fechou o nosso segundo exemplo, tá? Pessoal, agora nós vamos para uma outra equação, que é a equação da resistência elétrica, tá? Na equação da resistência elétrica nós temos R igual a U sobre I. Quais são cada uma das unidades? O que nós temos? R é representada pela resistência elétrica, a sua unidade é o Ohm, que é representada pela letra ômega, pelo símbolo, né? Ômega. U é a tensão elétrica, a sua unidade é o volts, que é representado por V. E o I é o que a gente já estava vendo na outra fórmula, que é a intensidade da corrente elétrica, representado por ampere, tá? Então, tem o primeiro exemplo aqui para vocês. Na verdade, esse eu vou colocar só um exemplo que a gente vai fazer só dessa forma, achando o valor justamente da resistência, tá? Então, uma tensão elétrica de 12 volts foi aplicada em um resistor, produzindo uma corrente elétrica de 12 amperes. Determine o valor da resistência. Mesma coisa como as outras equações, as outras fórmulas a gente estava fazendo.
retiramos dados e vamos para a nossa resolução dentro da fórmula, tá? Então, vamos lá para os dados. Então, deixa eu deixar as tampas aqui. Então, vamos lá retirando, né, do nosso enunciado. Uma tensão elétrica de 72 volts. Então, tá aqui, ó. Tensão elétrica, volts. É a unidade de quem que nós temos, pessoal? A unidade é o valor, né, de U. Então, vamos colocar lá. U igual a 72, tá? Foi aplicada em um resistor, produzindo uma corrente elétrica de 12 amperes. 12 amperes, pessoal, é a unidade de quem? Da intensidade da corrente elétrica. Então, é o valor de I. Então, I igual a 12, tá? Determine o valor da resistência. O valor da resistência, o valor de R. Aqui nós vamos ter que descobrir. O que a gente faz? Joga tudo na nossa equação. Então, R igual a U sobre I. Substituímos os valores. Então, R é justamente o que nós precisamos descobrir, igual o valor da tensão elétrica que nós temos, que é 72, dividido pela intensidade da corrente elétrica, que é 12. Fazemos o cálculo, R igual a 6. 6 o quê, pessoal? Nunca esqueçam de colocar a unidade, eu sempre falei isso para vocês. Qual é a unidade da resistência que nós temos? No caso é o OR, que é representada pelo ômega. Então, nunca esqueçam de colocar a unidade. Nós temos a nossa resposta. Pessoal, durante as nossas aulas, a gente também viu sobre a questão do consumo de energia, né? A gente viu que a questão do consumo de energia dos equipamentos, elas estão relacionadas com a sua potência. Então, o equipamento que a gente tenha com a maior potência, ele vai desenvolver a sua função melhor, mas com isso ele vai acabar consumindo mais energia elétrica, tá? Então, eu citei exemplo para vocês, por exemplo, lá o secador, né? Quando a gente compra um secador com uma potência elétrica menor, o que vai acontecer? Ele vai ter a função, só que o seu jato de vento e o calor que ele vai exercer vai ser menor do que um secador com uma potência maior. Então, aquele secador com uma potência maior, isso quer dizer o quê? Que seu jato de vento vai ser mais forte e o calor que ele vai gerar também, o seu efeito Joule vai ser melhor. Só que, como eu falei, ele vai consumir mais. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo para a gente conseguir identificar isso. Quais são os aparelhos que consomem mais energia e que consomem menos energia, tá? Então, considerando os seguintes equipamentos operando durante 1 hora. Então, é como se colocasse todos eles operando durante 1 hora e qual é o seu consumo. Ar-condicionado, sua potência, na verdade, né? Ar-condicionado, 900 watts. Chuveiro elétrico, 3.800 watts. Televisor, 300 watts. E a máquina de lavar roupa, também 450 watts, tá? Então, a letra A. Qual equipamento consome menos energia? Então, o que a gente vai ter? Nessa comparação desses 4 equipamentos, o que tiver uma menor potência é o equipamento que vai consumir menos energia. Então, qual é o equipamento que nós temos com uma menor potência? É o televisor, tá? Então, televisor. Pode ver, ele tem 300 watts. Qual equipamento consome mais energia? Então, para consumir mais energia, vai ter que ser aquele equipamento que tem uma potência maior. Qual é o equipamento que nós temos com uma potência maior? Eu esqueci de colocar o watts aqui. Então, é o chuveiro elétrico. Ele tem 3.800 watts. Então, o chuveiro é o equipamento que vai consumir mais energia. Na C, coloca os equipamentos em ordem crescente de consumo. Então, a gente vai ter que colocar o quê? O que consome menos energia para o que consome mais energia. Como que a gente faz isso? De menor potência para o de maior potência. Qual é o equipamento que a gente já viu que é de menor potência? É o televisor.
Depois do televisor, qual é o outro equipamento que tem uma menor potência? Nós temos a máquina de lavar roupa. Vou colocar só a máquina, tá, pessoal? Porque vocês sabem que é de lavar roupa. Então, máquina. Depois, quem nós temos? Nós temos o ar-condicionado, 900 watts. E aí, até chegar o equipamento que tem mais gasto de energia, que consome mais energia, que é o chuveiro. Então, a nossa ordem crescente de consumo ficou televisor, máquina de lavar roupa, ar-condicionado e o chuveiro elétrico. Tá, pessoal? É dessa forma que a gente identifica, então, os aparelhos, os equipamentos, né, com relação ao seu consumo. Maior potência, mais consumo. Menor potência, menos consumo elétrico, tá? Pessoal, outra equação que a gente aprendeu durante as nossas aulas foi a equação da potência elétrica, né? Então, foi a penúltima equação que a gente aprendeu, onde nós temos P igual a U vezes I. O que nós temos em cada uma dessas unidades? P representa a potência e a sua unidade é o watts. U, nós temos a tensão elétrica e ela é representada pelo volt. E o I, nós temos a corrente elétrica representada pelo ampere, tá? Então, coloquei também um exemplo para a gente retirar e colocar na equação, né, os seus valores. Então, primeira coisa, como eu falei, vamos lá para os dados. Vamos ler primeiro, depois a gente vai retirando, tá bom? Então, uma corrente... Confundindo já a professora aqui. Uma torradeira fornece uma tensão de 110 volts e a corrente elétrica de 4 amperes. Determine a potência elétrica, tá? Então, o que nós temos primeiro? O que o exercício nos dá? A tensão de 110 volts. Tensão está relacionado à letra U. Então, 110. E a corrente elétrica de 4 amperes. O que é a corrente elétrica? O valor de I. Então, 4. Determine a potência. Potência P. O que nós vamos descobrir. Jogamos na nossa fórmula, onde nós temos P é o que nós precisamos descobrir. O valor de U nós já temos que é 110, vezes o valor de I, que é 4. 110 vezes 4, nós vamos ter P igual a 440. O quê? Qual é a unidade que nós temos da potência? Watts. Então, 440 watts. Achamos o valor da nossa equação da potência elétrica. Pessoal, e a última equação que nós vimos foi a equação da energia elétrica, onde nós temos E igual a P vezes T. Quais unidades nós temos? Energia elétrica, a unidade sempre vai ser em kWh, kWh. Antes de eu continuar ali, lembra que eu expliquei para vocês durante a aula que, lógico, a potência, a gente sempre estava falando em watts. Mas como a unidade que a gente utiliza no nosso dia a dia, no nosso consumo, no nosso talão de luz que vem, é o kWh, então a gente acaba utilizando na fórmula a mesma unidade, né? A gente não pode misturar as unidades. Eu não posso falar de energia elétrica em kWh e colocar na potência watts. Então, a potência tem que ser quilowatts, tá? E o tempo, pessoal, vai ser em horas, né? Geralmente que a gente vai estar calculando ali o nosso consumo. Então, primeiro exemplo para vocês. No escritório são instaladas 6 lâmpadas, que somam a potência de 18 kW e funcionam 5 horas por dia. Letra A. Calcule o consumo de energia das lâmpadas. Então, para a gente calcular o consumo de energia, então, o exercício já está falando aqui, a gente quer saber a energia. Vamos utilizar a fórmula.
E igual a P vezes T. Valor de E é o que a gente vai precisar descobrir. Aqui eu só não vou colocar os dados, pessoal, do ladinho, como eu estava fazendo, por causa do espaço do quadro, tá? Mas daí, se vocês quiserem retirar, vocês podem fazer isso. Eu vou fazer isso aqui agora com vocês. O valor da potência que nós precisamos, o exercício deu aqui pra gente. Então, a potência é de 18 kW vezes o tempo. Qual é o tempo que nós temos? Aqui vai estar em horas. 5 horas. 18 vezes 5, nós vamos ter 90. 90 o quê, pessoal? Qual é a unidade da energia elétrica? Quilowatts-hora. Não podemos esquecer. Achamos o valor da energia, tá? Na letra B, seguindo, né, a gente vai precisar usar os dados para colocar a letra B. Determine o consumo das lâmpadas ao final do mês. Então, isso, nós temos o consumo, o que, pessoal? Durante essas 5 horas por dia que ela fica ligada. Então, a gente tem o consumo de um dia. Nós queremos saber o consumo ao final do mês. Então, ao final do mês, eu já tinha falado para vocês na aula de vídeo que o consumo a gente sempre, por mês, a gente sempre faz por 30, né? Uma média, então. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Se um dia nós temos o consumo de 90 kWh, em 30 dias, qual vai ser o nosso consumo? É o que nós vamos ter que descobrir, é o que a gente quer saber, né? Então, o que a gente faz? Regrinha de 3, que vocês já sabem lá, meio pelos extremos. Então, multiplicamos o dia por x, que vai dar x. X igual 90 vezes 30. 90 vezes 30. E qual é o valor que nós descobrimos? X igual 90 vezes 30, vai dar 2.700. 2.700 o que, pessoal? É o consumo que nós temos. É a mesma unidade, tá? De 90 por dia, tem que ser a mesma unidade por 30 dias. Então, vai ser kWh. Nós temos o nosso resultado. Tá? Então, esse vai ser o consumo por 30 dias. Já vou colocar aqui para você a letra C, que a gente quer saber quanto vai gastar isso, tá? Então, vou colocar a letra C aqui para vocês. Pessoal, e para encerrar o exercício, a letra C, tá? Onde o exercício quer saber o quê? Qual o gasto, o valor gasto, pelas lâmpadas durante um mês, sendo o valor por quilowatts-hora de 12 centavos. Então, o que a gente precisa fazer? O valor que a gente achou lá no exercício, na letra B, que foi o consumo por mês, que era de 2.700 quilowatts, né, consumido pelas 6 lâmpadas. E o que a gente precisa fazer? Multiplicar esse valor por 12 centavos. E a gente vai saber quanto que você vai estar gastando ao final do mês. Então, 2.700 vezes 12 centavos. E aí você vai ter o valor em reais que você vai ter gasto. O valor em reais que você vai ter gasto, pessoal, vai ser de R$324, tá? Então, é esse valor que você vai ter gasto, pessoal. Então, essa foi a nossa revisão, né? Eu espero que vocês tenham tirado dúvidas, se vocês tinham alguma coisa, né, com relação aos vídeos. E a revisão vai ser muito importante para vocês fazerem a atividade de vocês, pessoal. Então, boa atividade avaliada e se empenhem para tirar uma boa nota, né, pra gente fechar esse nosso primeiro bimestre.